Hoje a gente vai falar um pouco sobre crítica construtiva e um pouco sobre paciência, né? Sobre as pessoas não terem muita paciência com os vídeos longos, enfim. Por que eu pensei sobre esse assunto? Foram dois motivos que me fizeram decidir gravar esse vídeo. Primeiro, porque eu comecei a receber feedbacks, né, algumas críticas construtivas de algumas pessoas que eu nem conheço, que estão procurando para falar suas sugestões, opiniões, e isso é uma coisa boa, até porque a proposta do meu blog, meu canal, eu até deixo sempre um e-mail à disposição das pessoas, que é para elas me contarem, não só a questão de crítica, mas que elas me contem sobre as vidas delas, porque como eu gosto de escrever textos em relação mesmo à vida, às pessoas, a coisas reais, é importante que as pessoas se sintam à vontade de me procurar e me contar o que elas quiserem me contar. Eu vou usar um exemplo de um canal que eu tenho acompanhado, que foi assim, uma coisa que me fez pensar, foram uns comentários que eu li lá também que me fizeram ficar com uma vontade de responder loucamente, e em vez de responder eu resolvi gravar o vídeo, porque assim eu já falo de todos esses assuntos, todos de uma vez só. No meu caso, quando as pessoas me fazem uma crítica construtiva com relação principalmente a questões técnicas, e essa eu acho que é uma das mais úteis, principalmente se você tem uma solução, se você tem assim, não dizem, tá ruim, mas se você assim, aquela pessoa, ela tem um problema na iluminação, um problema no áudio e talvez pudesse solucionar com, o microfone tal, eu sei que alguém usou uma coisa assim, assado e resolveu desse jeito porque eu, vi ou eu testei já, eu sei que poderia fazer assim porque fica melhor. Ok, você procurar, eu acho que isso é interessante. Às vezes a própria pessoa que tá fazendo não tem um norte do que ela quer fazer, mas algumas coisas são intencionais, sabe? Algumas coisas são de propósito. Por exemplo, no caso dos meus vídeos serem longos ou talvez parecer que eu enrole, assim, que eu me estenda um pouco, é a minha intenção. Quando eu comecei a fazer um canal, eu quis fazer um canal, como eu expliquei, entre todas as coisas assim que eu acho que eu conseguia fazer, que eu gosto de fazer, que eu queria englobar tudo isso numa forma de trabalho, mas eu também queria fazer aquilo que eu acho interessante, que eu não vejo tanto assim as pessoas fazerem. Por exemplo, a questão da falta de paciência das pessoas. Se você não tem paciência para um vídeo comprido, com muita explicação, talvez simplesmente você não seja o público para o qual eu estou fazendo esse vídeo. Porque talvez você não tenha paciência para absorver alguma informação e você quer tudo muito rápido. Então, não é talvez esse o meu nicho. Porque quando eu resolvi gravar, era justamente porque eu vejo um monte de canais que falam de um monte de assuntos, mas eles não tratam, eles falam um assunto, mas e o propósito? E apresentar como que você chegou àquela conclusão, por que você pensou sobre isso, na linha de raciocínio, apresentar uma solução ou uma sugestão de solução. Não, simplesmente as pessoas, falam o assunto, mas não realmente discutem, não vão mais a fundo, e é isso que eu sentia falta. Então, quando eu resolvi gravar, eu supri a própria necessidade minha, de que eu encontrava, assim, na grande parte dos vídeos. E aí eu vou dar um exemplo de um canal que, primeiro de tudo, é um canal sensacional, maravilhoso, incrível. E por que eu vou dar o exemplo dele? Porque é um canal que ele já é focado num nicho, porque é um canal que te ensina coisa, é um canal de inglês, né? O nome dele é Inglês de Bolsa. E é um canal que, como pode ver, para aprender inglês, mas que ele tem um diferencial na forma com que eles te apresentam. São de duas pessoas, né? A Bianca e o Fernando. E eles são muito carismáticos, são engraçados, eles não só ficam passando conteúdo, mas eles conversam, brincam, fazem piada. E assim, quem me conhece sabe que eu gosto de inglês, gosto de música em inglês, eu sempre me identifiquei muito mais com cantar em inglês, decorei já muita música, ficava horas tentando decorar as letras de música em inglês, mas eu não falo em inglês. O pouco que eu aprendi, assim, justamente com as músicas, tentava assimilar o que eu tava falando com a letra, enfim.
Só que o meu inglês é tipo índio, assim, nunca estudei de verdade inglês. Eu ia começar um curso no IASE de quando eu tava trabalhando lá, mas daí depois eu saí de lá e no fim tô enrolando até hoje. E eu nunca quis estudar utilizando o YouTube, apesar de eu ser autodidata em muitas outras coisas, eu estudei muita coisa à distância, mas inglês é um troço assim que eu não me identificava com nenhum canal, não gostava, sabe, não fluía. Se eu não me engano, é o vídeo sobre sotaque, eu acho, sotaque do brasileiro, assim, eu acho que é esse. E que o brasileiro fica achando que o sotaque dele é feio, talvez ele fique com uma trava pra falar e tal. E aí ele tava contando as histórias dele. E aí o vídeo tem uns 7 minutos e alguém fez um comentário assim: ah, mas um vídeo de 7 minutos que podia ter 3. Aí começou assim muita gente, né, concordando. E os que discordaram fizeram um tipo de comentário que eu não gosto muito, que eu acho que não contribui muito, no sentido que assim, é que nem eu digo das pessoas do One Direction, que eu acho que é culpa das pessoas acharem que eles são só bonitos, é das fãs, elas que não ajudam, porque você vai perguntar, ah, por que você gosta dele? Ah, porque são bonitos. Então é esse mesmo estilo de comentário, aquele tipo de comentário que falava coisas do tipo, ah, com esse sorriso podia ter mais 7 minutos o vídeo, coisas assim. E aí isso, em vez de defender, isso reforça o argumento de quem tava falando ali. Ah, mas viu, ó, quem realmente quer aprender queria que o vídeo fosse curto. Quem tá falando que o vídeo podia ser comprido é quem tá cuidando ali, o rapaz bonitinho. Aí, claro, a metida aqui teve que ir lá dar um... Não é bem assim, porque, né, afinal, não é bem assim. Depois de mim, ainda teve mais umas 2 pessoas que comentaram, e teve um cara que comentou agora por último, e foi por causa dele que eu pensei, em vez de comentar lá, eu vou gravar o vídeo e vou falar sobre isso. Ele disse alguma coisa sobre as pessoas que estarem fazendo críticas construtivas estão ajudando mais do que essas outras que estão defendendo, então deixem elas trabalharem em paz. E eu venho aqui dizer que não, nem sempre elas estão ajudando, principalmente quando elas estão fazendo aquela crítica de forma pública. Eu tenho aquele pensamento de liderança, aquele pensamento assim de que você critica em particular, você elogia em público e critica em particular. Porque, primeiro porque vai ter pessoas que vão entrar ali e elas vão ter preguiça de assistir o vídeo justamente por causa daquele comentário. Porque é incrível, as pessoas têm preguiça de assistir um vídeo porque ele tem muitos minutos, ou porque alguém fez um comentário desse que deu a entender que a pessoa tá enrolando demais, que né, é cansativo. Mas elas não têm preguiça de ler todos os comentários, todas as respostas de comentários e ainda se meter no assunto, né? Só esse ponto, assim, pra vocês pensarem. Isso elas não têm preguiça. O tempo que elas passam lendo comentário, podia estar assistindo o vídeo e realmente adquirindo algum conhecimento em vez de ficar lendo aquele monte de baboseira. Mas algumas preferem fazer isso. Então, você fazer uma crítica ali exposta pode estar prejudicando e não ajudando. Então pense nisso. Eu faço muita tentativa de crítica construtiva, dou sugestões, mas eu tento fazer isso o mais privado possível. A maioria das pessoas tem e-mail de contato, formulário de contato no blog, site. Algumas você consegue fazer contato direto no Facebook. Então não precisa fazer isso em público. Se você realmente tem alguma coisa que você acha que poderia acrescentar, então faz diretamente. Mas mesmo que você faça diretamente, você tem que pensar que você não é o dono da razão. Por que eu digo isso? Porque justamente como eu disse lá no meu comentário, existem pessoas que gostam de coisas diferentes. Simplesmente você querer que todos os canais sejam objetivos, podia ser... Por que podia ser objetivo? Porque você vai encontrar canais assim, aos montes, que supram a sua necessidade. Agora, as pessoas que são diferentes, que precisam, que gostam de uma coisa diferente, de um estilo diferente, né, de aprendizagem, elas precisam suprir a sua necessidade com um canal que faça diferente dos outros. Então, como eu disse, um canal igual você quer, faz simples, busca aí no YouTube, você vai achar rapidinho. Agora, tem pessoas que preferem uma dinâmica diferente. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu nunca tinha me interessado antes de aprender com o YouTube, alguma coisa relacionada ao inglês, porque os outros canais pra mim, a maioria que eu já vi ali eram chatos. E é engraçado porque eu não sou uma pessoa que decora coisas, eu assimilo, eu ligo a outras coisas. E tem certas coisas que eu lembro mais por causa de uma piadinha, de uma brincadeira que aconteceu ali no meio do vídeo, e aí eu assimilo com aquilo e assimilo aquilo que tava aprendendo sério no vídeo. O meu jeito de aprender é assim, então eu me identifico com a dinâmica desse canal. E aí eu fico
irritada porque eu vejo gente que fica tentando moldar todo mundo assim com aquela fórmula que deu certo, a fórmula que todo... Cara, existem pessoas diferentes, nichos diferentes pra você atender. E então não queira que todos os canais sejam iguais. Eu recebi uma sugestão sobre o meu cenário. E olha, foi a única pessoa que falou do meu cenário. Tipo, a maioria das pessoas até gostaram. Mas a pessoa falou do meu cenário pelo fato de que eu tenho uma parede preta e uma parede branca. E não fica bem reto, que eu deveria ficar tipo só reto numa parede branca, como a maioria das pessoas fazem, né? E a pessoa disse que em vez de prestar atenção em mim, fica prestando atenção no cenário. Ok, você estava tentando me dizer pra fazer igual todo mundo faz, apesar de que eu estou fazendo assim, de caso muito bem pensado. Eu pensei antes de decidir por que eu queria fazer isso, porque eu queria mostrar muito a minha personalidade. E essa coisa de ter duas paredes pretas e duas paredes brancas vem muito de mim, assim. Acho que isso expressa muito o jeito que eu gosto de fazer as coisas. Meu quarto sempre foi assim, ou ele tinha metade da parede uma cor ou outra, e tinha um monte de quadriculado que eu desenhei na parede. Então eu sempre usei muito essa coisa assim de não fazer muito tudo igual, gostar de misturar um pouco. Então eu acho que isso representa um pouco do que é a minha personalidade. Foi muito de caso pensado que eu decidi. E eu fiquei até pensando se essa pessoa que diz que não consegue prestar atenção em mim fica prestando atenção no fundo, se tem coisa que mudou, se tá diferente. Eu acho que essa pessoa talvez tenha um probleminha de falta de atenção, e aí ela queira que eu mude o meu cenário, porque ela não consegue ficar olhando. E aí eu fico pensando, se a gente vai fazer tudo que as pessoas querem que a gente faça, a gente não consegue adorar ninguém, porque nunca vai estar 100% do jeito que uma pessoa quer. Sempre vai ter alguém que vai, sabe, não, eu queria assim, não, queria assado, não. Então, não adianta, a gente não consegue agradar todo mundo, então a gente tem que focar naquilo que é a nossa identidade, que é aquilo que a gente quer fazer, que é a intenção quando a gente pensou assim, por que eu estou criando um canal, qual é o meu diferencial, por que meio tantas outras pessoas eu acho que dá pra criar um canal novo, porque eu tenho uma coisa um pouco diferente do que a maioria tá fazendo pra oferecer. E as críticas construtivas, principalmente como eu disse, de coisas técnicas, quando alguém te dá uma sugestão, é legal, e é legal a gente também ter um feedback, saber o que as pessoas estão pensando. Mas quem tá aí do outro lado, não pense que só porque você tá ajudando, você é o dono da razão, porque a maioria das pessoas que dão esse tipo de crítica, elas estão tentando inconsciente moldar todo mundo pra fazer aquilo que todo mundo já tá fazendo. É engraçado que as pessoas querem uma coisa diferente. Elas procuram coisa diferente, sim, porque na verdade aquelas pessoas que fazem sucesso, que são referências do seu estilo, seja no YouTube, blog, seja famoso, seja cantor, seja o que for, os que são referências do seu estilo são aquelas pessoas que tiveram coragem de ousar e fazer aquilo que elas queriam, independente do que todo mundo estivesse fazendo um pouco diferente. E daí elas são a referência e depois vem aquele monte de cópia, né? Então, e aí, claro, as cópias vão na onda porque talvez seja uma fórmula mais fácil de ganhar algum dinheiro, de aparecer, mas quem realmente, sabe, chega lá no auge é quem teve a ousadia de fazer o que acha que é, de botar o seu próprio propósito, independente dos outros querer moldar. Então eu queria que as pessoas parassem pra pensar um pouco nisso, parassem de querer moldar todo mundo, parassem de achar que elas têm razão só porque elas estão tentando ajudar. Se você realmente quer ajudar, você não vai ficar expondo coisas assim, principalmente para que isso traga uma imagem negativa para quem mais for olhar blog, canal, enfim, o que for. Agora no final aqui eu fiz tipo um resuminho do que eu tava falando, mas aí você vai me dizer, então por que você não resumiu assim, ou fez um vídeo todo assim resumido? Não, porque se eu simplesmente só resumisse esse final, ok, eu ia passar uma mensagem, mas vai ser uma mensagem muito vazia, de pessoas que gostam de xingar e distorcer o que eu tô falando, então eu gosto de deixar uma mensagem o mais redondinha possível, por isso que eu gosto de tudo explicadinho, com exemplos, e esse é o meu propósito de vídeo. E se você assistiu até o final, parabéns, você é uma pessoa que tem paciência, e você já é uma pessoa que é diferenciada, que tem uma coisa assim muito rara nos dias de hoje, ok? Certo? Estamos entendidos? Bom, se você se identificou com o vídeo ou acha que eu falei alguma coisa decente aqui, por algum motivo você achou legal, você pode se inscrever no canal, pode curtir o vídeo,
né, deixar aquele like, pode me seguir nas redes sociais, que vai aparecer em algum lugar aqui, pode compartilhar também nas suas redes sociais, falar pros amigos, né, sobre esse vídeo. Eu também, já que eu falei aqui do canal de inglês, reforçando, o canal é o Inglês de Bolso, eu estou recomendando eles, não, isso não é um jabá, isso porque realmente foi muito interessante pra mim, e quem assistir e concordar comigo, vai lá e diz que eles são legais, e que não é pra eles mudar, independente de ter pessoas querendo que eles mudem, porque eles são muito legais do jeito que eles são, e que do jeito que vai, do jeito que eu sou enrolando pra aprender o inglês, pra ir fazer, né, um curso, eu vou depender ainda muito deles, até porque eu preciso muito disso na minha vida, eu tenho que parar de ser essa pessoa que não fala inglês. E se vocês tiverem alguma crítica interessante, alguma coisa pra falar, podem me procurar, eu não estou querendo repelir ninguém, só pensem um pouco antes de mandar, mas podem continuar mandando. Aqui embaixo tem e-mail, contato, tudo para entrar em contato comigo, certo? Beleza? Então, tchau!